vamos iniciar a leitura a partir do capítulo 4, a partir do versículo 17. E conheci a essa mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Maraná. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai eu digo, porque eu matei um varão sem e um mancebo sem estar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse: Deus me deu outra semente do lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enoque. Então começou a invocar o nome do Senhor. Na semana passada, nós fizemos um trabalho um pouquinho diferenciado. No primeiro momento, poderia até sugerir para alguns um desvio do conteúdo, mas não tenho certeza que as revistas que são lançadas a partir da leitura dos conteúdos propostos seria uma semente lançada para que nós pudéssemos, sem dúvida, ampliar o nosso entendimento das questões práticas. E como nós já temos a clareza, o nosso grande objetivo ao estudarmos o livro Gênesis é elaborar reflexões, construir posicionamentos íntimos que possam propiciar a grande questão que é a gestão dessa reunião, uma reunião sobre evolução. Então nós estaríamos, sem dúvida, tratando da evolução não apenas da evolução da história da humanidade, mas acima de tudo, buscando ali elementos capazes de nos projetar a uma vida mais fina. E essa vida mais fina é uma construção feita a partir do nosso posicionamento onde? Na vida. Em que lugar? Onde a vida nos situou. E os nossos grandes desafios, na realidade, têm sido desafios de convivência, desafios que envolvem um entendimento entre as pessoas, entre as propostas. Então, quando nós buscamos a orientação de Paulo, tanto a Tito quanto a Timóteo, que Pedro e Nenê se posicionariam à frente da divulgação da proposta do Cristo, Paulo foi claro em relação ao cuidado que deveriam ter para não se perderem em questões que pudessem gerar embates, discussões, discussões. Então, o nosso trabalho na semana passada foi nesse sentido de realçar o cuidado que devemos ter para não nos aprisionarmos em conteúdos que possam ser desafiantes e aprisionadores. Então, aquela questão. E qual tem sido hoje o grande desafio da humanidade dentro daquilo que Emmanuel situou para nós? Tem sido o uso indevido da palavra. A palavra mal utilizada, gerando muitas vezes o quê? Desentendimento, a contenda, a dissensão. Então, não apenas trabalhar o conteúdo da genealogia, mas que essa palavra que pode ser utilizada de forma indevida. E é esse Emmanuel que situa para nós, que situa a importância de que a nossa palavra seja emoldurada com conteúdos claros,
para que ela seja uma palavra de ordem divina, envolvendo a capacidade de compreensão e, acima de tudo, essa iluminação conferida por um padrão de consolação. E esse tem sido o grande propósito da desconhecida revelação. Então aqui nós trabalhamos uma série de conteúdos práticos. Na semana passada, agora tomando, tudo aquilo que deveria ser vivido de forma transparente, automatizada, como expressão de conquista pessoal. Buscamos no livro de uma vez uma série de roteiros de comportamento. Outro livro de André Luiz que também tem sido para nós um componente libertador de comportamento é o livro Agenda Cristã. O que é a Agenda Cristã? Uma agenda que fala de quais seriam os compromissos do dia. Então, quais seriam os compromissos daquele que se coloca na posição de cristão? Quais seriam os compromissos no dia a dia? E aí nós encontramos uma série de sugestões práticas para o nosso dia a dia. Como se fosse, ao invés de nós hoje matricularmos numa escola aí de relacionamento, sabendo das regras da sociedade, nós, ao estudarmos o livro da Agenda Cristã, encontraríamos roteiros para uma vida de relação nos moldes propostos como trilhos. Sendo assim que no capítulo 9, isso não foi comentado, então nós vamos fechar essa parte com as sugestões de André Luiz. No capítulo 9, no capítulo que tem por título Nas Conversações. E André Luiz é direto, super prático. Então, assim, na rua, no hospital, na visita, nas conversações. Então, faz aquele roteiro. Nas conversações, qual deveria ser o nosso comportamento? Não se limite. Parece sim. Você fala uma vez, a pessoa não entende. Você até arrepende a segunda, não pensou, a debatibilidade já está sobre a pele. Então, nas conversações, não se limite. Porque o outro não escutou, porque o outro não entendeu o que você disse, porque o outro não te deu a atenção que você julgava merecer, porque o outro não valorizou o conteúdo que você trouxe. Vários seriam os motivos que poderiam gerar a irritabilidade ou ativar uma resposta altamente irritável nas pessoas. Em termos de eleição de conteúdo, cabe as reclamações. Todo mundo tem algo para reclamar na atualidade. O mundo propõe uma série de questões que nós não concordamos. Então, motivo existe. Não é oportuno. A proposta de André Luiz diz que não reclama. A poder pode atacar a todos. Então, aquilo que, como os caminhos que você diz, entendeu outra coisa, a pessoa pode realmente sofrer de uma deficiência. Então, nós temos que considerar essas possibilidades também. Existem assuntos desconcertantes. Assuntos desconcertantes. E, em geral, é exatamente aquilo que nós gostamos de abordar. Muitas vezes em nome de querer nos auxiliar. Então nós vamos naquele ponto que é o ponto cruento, doloroso da intimidade da pessoa. Muitas vezes nós não somos as pessoas mais habilitadas para lidar com aquela questão. Porque nós já temos uma construção pessoal até, entre aspas, pré-conceituosa, que nós já temos um conceito prévio sobre aquele assunto. E não estamos dispostos a ouvir os ângulos que serão abordados. Então, evite, tá? Evite zonas nefrálgicas do destino. Então, é um filho que está envolvido numa situação delicada, que está preso, é o outro que teve um comportamento totalmente indevido, um acidente de trânsito que resultou na morte de alguém. Coisas da vida que acontecem, sem dúvida. Nós não sabemos como que a pessoa está lidando com aquilo. E de repente tocar naquele assunto pode gerar uma reatividade que nós não estamos em condição de lidar de forma efetiva para auxiliar, para fazer silêncio. Se a pessoa atrás, aí é outra coisa. Ela está buscando a transformação
Quem muito interroga, muito segue. Muito segue. E quem trabalha na área da saúde, que tem que perguntar muito, não gosto de ir lá, porque não gosto de ficar contando a minha vida, tá? Então, especialmente adolescente. Mas quantos de nós que já estamos nessa fase da adultice em determinados aspectos, nos sentimos adolescentes invadidos, tá? Então, quem muito interroga, muito segue. Delicadeza com os empregados. Parece que é uma bondade, né? Mas é uma orientação que, por vezes, ser empregado mesmo tem que ser tratado assim, porque senão não respeita, porque senão não obedece, e nós arrumamos uma série de justificativas para sermos interessados ou até desrespeitosos com aqueles que estão numa posição de obediência. Suja a franqueza desse caridoso. Isso aqui, gente, nossa, isso é engano. Franqueza. Franqueza é virtude. Franqueza é virtude. Sinceridade é virtude. Mas, descaridoso. Aqui nós já vamos listar determinadas culturas lidam com essa franqueza de uma forma mais tranquila, né? Na Europa, a tendência é que a franqueza seja muito franca, né? Seu vestido tá bonito, tá horroroso. A resposta é assim. E nós escutamos de pessoas que vieram para o Brasil e tiveram essa dificuldade. Porque aí dizem o seguinte, olha só, dizem o seguinte, que o Brasil é muito diferente. Porque as pessoas perguntam, mas não querem ouvir a resposta, tá? Não perguntem para mim, né? Aí é você. De repente é uma coisa perigosa, né? Pode sair do mesmo. Mas então, gente, olha só. Isso é cultural, tá? Então, aquela história, meu trabalho ficou bom? Não, seu trabalho está certo. Tem determinadas falhas. Aí o chefe fala de todas as falhas do trabalho. Não atende por isso. Isso hoje, nesse mundo globalizado, nós temos que começar a aprender a fazer isso. Porque nós vamos disputar dessa forma. Mas o que acontece conosco? No Brasil nós temos essas características do melismo muito exacerbado. Nós não estamos preparados para isso. Tá? Então, às vezes, uma verdade soa como um padrão de agressividade e nós entendemos que a pessoa está sendo descaridosa para a tá? Então, nós temos que trabalhar duas questões. Primeiro, essa franqueza, se ela vai acrescentar algo, se ela acrescenta algo ou não. No caso de um trabalho crítico, se eu peço ajuda, eu tenho que abrir espaço para receber a orientação. Questão de gosto. Eu gosto de um verde limão, o outro assim, gente, não sei se tem coragem de dar uma conversa. Não sei se eu estou falando de coisa de 10 minutos, está de 10. Você vai perguntar para uma pessoa? Não. Não pergunta. Então, esse senso crítico faz que a nossa busca em relação à opinião do outro atenda a questões que possam acrescentar. Então, se nós recebermos essa oportunidade, sejamos atentos, para que a nossa condição não venha gerar dificuldades que são massas que só o tempo pode tirar, da gente tem e pode até ser que essa massa na vida, vai ficar aquela posição marcada para sempre, com muito cuidado, porque ainda corre aquele risco, né, gente? Quem fala o que quer. Não tem um parágrafo especial aí para o marido, não? Na resposta, próximo livro. Marido costuma dar uma resposta. Deu uma má resposta, marido deu uma má resposta. Calma e espera. Tá? Porque essa má resposta pode ser a expressão de uma condição íntima que é transitória. Veio de notificação.
dificuldade, vejo um impacto, está sob uma influência espiritual, pode ter vários pontos geradores dessa má resposta. E a má resposta pode não ter nem relação com o próprio indivíduo, tá? Se você tem relação direta, não tem que... Você lembra aquela história do bem-aventurado simples? Da pessoa que falou que não ia fazer uma caridade porque fez um trabalho e foi pedindo ajuda de uma série de pessoas. Um falou mal e foi embora, o outro nem respondeu e foi embora. E as dificuldades, ou seja, ele considerou que foram má as respostas, totalmente péssimas as respostas. Aí o instrutor espiritual convidou para poder avaliar e seguir o caminho de cada um daqueles elementos que deram a má resposta. Então um tinha acabado de ter o muro da casa derrubado porque um caminhão vinha atrás. O outro, que não deu resposta, ele não explicou nada, porque ele entrou em casa como autônomo. E acabou de chegar em casa e encontrou o filho morto. Tá? Só história simples, pesadíssima, de impacto emocional muito grande para a pessoa. Então essa é uma resposta que às vezes vem até na falta de uma resposta delicada, não curto, né? Que seria talvez uma condição expressando uma condição de a ser respeitada. Lembramos que a boa palavra auxilia sempre. E finalizando essa orientação do livro Agenda Cristã, aquela colocação prática. Lembre-se de que o mal não merece comentários em quem ouve. Né? Isso é prática, né? O mal não merece comentários em quem ouve. Então, com esse fechamento, nós caminhamos da questão da genealogia, fechando o nosso trabalho nesses dois versículos. E aí chegamos ao capítulo. Então, para fechar a nossa sala de lei, Paulo, aos Colossenses, capítulo 4, no versículo 6, ele fala o seguinte: eu acho que é que ele falou aí. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Como vos convém responder a cada um. Não é a questão aí da franqueza da caridosa. O que você achou do meu penteado novo? Horrível. É isso. Né? Então, convém responder assim que não fala, não. Eu dei para você. Combinou com o seu estilo. Essa ficou melhor. Essa daí ficou melhor. Combinou com o seu estilo. Nós vamos aprender as respostas. Eu não desagrada. Pode não agradar, mas não desagrada. Não desagrada. A palavra não pode desagradar. Combinou com o seu estilo. Eu tenho meu estilo, né, Lelê? Sem dúvida, todo mundo tem o seu. Todo mundo. E pode ter um tanto de gente que detesta o seu estilo, né? E daí, né? Eu nem pergunto. Não perguntem para mim. Gente, adorei a colocação da Marcela. Olha pra vocês verem o que ela falou. Eu tenho meu estilo próprio. Eu me pergunto, porque na verdade ela tem a consciência que é um estilo particular e que para quem gosta só de básico, só de preto, de bege, não vai dar uma boa resposta, né? Não vai dar, porque é um estilo próprio. E nós temos que ter essa clareza e essa naturalidade de aceitar que é assim que eu gosto, eu gosto de comer abacate com limão e canela. Não, com canela. Aí eu falo, mas com canela? Que gente vai comer isso? Não, mas é uma questão de gosto, né? Com canela? Aí eu digo que ele fala, mas com canela? Eu achei até estranha a pergunta, porque ele ia achar tão estranha a canela, que ele também combinava tanto. E era tão gostoso que eu falei, gente, você nunca experimentou, mas é uma delícia, é perfeito. Então nós temos que ter essa clareza. Aquilo que é bom para o indivíduo não é bom para o outro. E aqui está o tempero, adorei nessa colocação de pão. Aqui, temperada com sal. O sal é que dá esse toque diferenciado, né? Exatamente.
E se o sal for insípido, né? Não dá para ser insípido. Tem que ter um tempero. Então, se for uma resposta também fácil, não foi temperada. Então, não foi temperada. Agora, combinou com o seu estilo, de repente fica até que desóstico, né? Que desóstico fica bacana, vocês combinou com você, com o seu estilo. Tá ótimo. Agora, no meu estilo, eu não faria, né? No meu estilo, não composto. Aí é diferente. E como convém a cada um. O que significa isso? O que significa isso? Como a cada um. Adequação, tá? Adequação. A arte de utilizar a palavra envolve adequação. Se nós não tivermos condições de adequar o nosso conteúdo para aqueles que nos escutam, então não há de jogar desenvolvimento. Jesus utilizava parábolas como uma posição de respeito àquele que escutava, definindo conteúdos que poderiam ser assimilados numa profundidade imensa, mas que poderia ser apropriado com a adequação da capacidade de assimilação daqueles que escutavam. Tá? Então, essa seria a receita pedagógica no uso da palavra. Só um minutinho de uma graça. Tá? É bom o uso é verdade. Tá horrível. Né? Tá horrível. Certo. É verdade. É bom? Se eu acredito que a sinceridade é virtude, tá bom. Mas que utilidade terá isso? Pode acabar com a humanidade, vai acabar com o prazer da pessoa. Ela está indo com o casamento na hora. Na hora do casamento. Ela está saindo. Você faz um comentário infeliz? Será que tá roupa? Mas esse jeito dela fazer outras coisas, não tem opção de utilidade terá essa sinceridade nesse contexto. Uma pessoa, a gente vê coisas do dia a dia, a nossa falta de sensibilidade, né? A irmã vira para a irmã, na hora que viu a irmã, pronta, a mãe do noivo, vira para ela e fala assim, mas que roupa é essa que você está indo para o casamento? Que roupa é essa? Isso não é roupa de mãe de noivo. Gente, o que é isso? Falta de seriedade no último grau. Que utilidade que teve? O objetivo era qual? Eles imaginam que o mundo dá certo, tenta tirar a alegria da outra, né? Você pensa isso, não? Eu acredito nisso. Não é? Porque você imagina, se a pessoa preparou num contexto desse, tudo caprichadinho, para ela estava ótimo. Para ela estava ótimo. Ela construiu aquilo desde o melhor que era para ela. Né? Então vamos lá, né? Então tá bom? Fechado? Fechado. Essa questão da resposta, a gente precisa ouvir alguém, quando a pessoa está normalmente, quer dizer que aquela pessoa principalmente, ela não tem costume de dar na resposta, ela está pálida, qualquer coisa nos vão interrogar na resposta. E a gente está sabendo como ouvir aquela pessoa. E uma coisa é que, por exemplo, aqui eu tenho uma cunhada que há uns anos atrás, passou pelo ponto disso, né? Aí eu falei com ela, nossa, você dá uma função, e assim, muito bonito, né? Cheguei. Ela falou, não. E estava pensando outra coisa, e depois, aí eu fiquei arrasada, muita consideração que eu não entendi. Essa é uma questão, né? A questão de não receber o som. Quando ficar com o som do filho, é só quem é do sangue que pode comer, nem no caso do resto. Uma coisa que essa pessoa não fica. E fica uma máquina, né, gente? Fica uma máquina, né? Às vezes tem essa fundamentação pessoal. Então podemos seguir? Então 19.
E tomou a mente para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. E Ada teve a Jabal e este foi o pai dos habitantes da terra e tem gado, então aconteceu. O pai e que tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, pai de todos que tocam harpa. Tocam harpa e órgão. E Zila teve também a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã estudou o caminho foi Naamá. Tá? Então vamos até aqui. É Naamá. Naamá, que é aquela condição que o nome diz que é agradável, né? A palavra agradável, né? Então nós temos o pai e aqui vamos colocar aqui a mamãe, né? Que é a mulher, né? Então aqui, nesse capítulo, nós observamos o movimento na diferenciação. E aqui nós poderíamos trabalhar de diversas formas. O aparecimento das profissões, das vocações manifestas, das tendências particulares, da construção de um mundo de relação totalmente novo. Mas dentro daquilo que é a nossa proposta como doutrina espírita, qual seria uma formulação que nós poderíamos fazer, como nós fizemos com a genealogia, em termos evolutivos? Tá? Qual o princípio fundamental da doutrina espírita poderia ser abordado a partir dessas referências teóricas, sugeridas a partir da observação do poder vigente? Tem evolução. Mas evolução em quê? Tecnologia? Na técnica? Evolução em que mais? Sentimento? Habilidade. Em habilidade. Em habilidade. Quando a gente fala em habilidade, qual a ideia que nos vem? Talento. Então você pensa, evocação de um talento, de um dom. De um dom. A diversidade de dom? A diversidade de dom. Mas isso que é o mesmo. Tá? Então eu deveria sair do tema que nós abordássemos aqui. Verdade? É esse trabalho, tá? E nós já falamos lá em que século que foi, que começou a formação de determinada profissão. Mas aqui, se a proposta é evolução, como nós poderíamos projetar esse conteúdo no nosso contexto atual de vida? Tá? Esse seria o desafio, o projeto de reflexão. Tá? Para que possamos ganhar no contexto atual. Isso sair do liberal, isso sair da proposta linear para tentarmos verticalizar aquilo que foi proposto. Então, qualidade da ave, órgão do código do pé. E aquela que é uma condição agradável, uma presença agradável, né? Que retrata uma posição de relação extremamente prazerosa, tá? E a relação prazerosa. Quer reclamar? Há que considerar que a habilidade ela tem um outro componente que é a competência. E isso faz parte do planejamento encarnatório para que você tenha a oportunidade de desenvolver um esforço para conseguir ativar essas habilidades em termos de competência e capacitação.
Então não é simplesmente aqueles recursos que você está condições de relação. Precisa além de despertar, ter a oportunidade de você fazer as pessoas. Da experiência. Então, no processo reencarnatório, você tem a chance de viver no laboratório aquele que foi um dom semeado na sua intimidade. Tá bom? O outro foi Essas habilidades distintas, elas só fazem sentido numa sociedade mais complexa, onde a gente pode estar trocando isso. Então a lei de cooperação, ela aparece nisso aí também, porque não adianta nada você mete a obra de cobre e ferro, você só vai fazer isso para você. Você precisa fazer isso para os outros também. Exatamente. E aí trocar. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que a profissão, resgatando o que foi dito no outro momento, a parte do livro permanente de vida, a profissão seria uma experiência que permite, através do exercício particular, promover a melhoria do mundo. Mas é uma melhoria que começa a partir de nós mesmos. Tá? Porque o exercício, então, essa melhoria mesmo daquele dom, daquela habilidade, promove uma mudança em torno. Tá? Então, aqui nós teríamos essa série de habilidades que foram manifestas. E aqui vai com uma definição masculina, tá? Dentro daquele padrão de atividade que nós já trabalhamos muitas vezes, aquele que faz, né? Aquele que é positivo, que realiza, aquele que tem uma posição muito direta, trabalhando com o quê? Com animais, né? Com o animal. O animal que precisa ser conduzido, que precisa ser guiado. Então, nós poderíamos dizer que, no primeiro momento, essa mediunidade se manifesta de forma muito sentido. E para muitas pessoas é como se a mediunidade fosse uma boiada passando, não é, gente? Não é? É aquela mediunidade profissional, aquela mediunidade, muitas vezes, expiatória, uma mediunidade tão sensível, tão violenta, que vem precisando de uma condução firme, muito positiva, para que a pessoa não se perca e não se deixe levar pela vivência dessa mediunidade. Tá? Então, esse gado, nós poderíamos dizer aí correlacionar com esse tipo de mediunidade. Então, vamos imaginar na adolescência, uma mediunidade efetiva, gente. Começa a pegar fogo dentro de casa, começa os vidros dançar, começa, o que mais? Porta bater, ruídos totalmente inesperados. É uma boiada? É uma boiada, né? É uma boiada, algo extremamente difícil de ser administrado. Um grande desafio para a pessoa e para aqueles com os quais eles convivem. Tá? Essa mediunidade, no primeiro movimento de manifestação, ainda tem uma relação muito telúrica mesmo, né? Muito dispersa, uma liberação dessa força neutra, né? Desse ectoplasma, que será utilizado de forma, muitas vezes, indevida, e tem um objetivo que é o chamamento da pessoa para as questões espirituais. A partir desses sinais violentos, desses barulhos de todas as manifestações, nós teríamos uma série de despertamentos daqueles que estão no lugar aí teria sido essa multiplicidade de elementos que podem ser conduzidos a partir de um chamamento único, tá? E foi isso que aconteceu na época das irmãs Cox, não foi assim? Foi necessário que existissem fenômenos que ativassem a atenção, fenômenos que despertassem o interesse ou até a curiosidade, para que essa curiosidade
fosse piso para revelações posteriores de outros teores. E aí nós podemos dizer harpa e órgão. E órgão. Harpa e órgão. Que transformação teria acontecido a partir desse movimento? Saiu de um plano operacional físico, concreto, que aqui nós temos o efeito físico, né? O efeito físico. E já nesse movimento nós teríamos uma mudança da estrutura desse indivíduo. E ele consegue trabalhar num plano mais sutil. Falou música, falou harmonia. Exatamente. Existe harmonia. O que significa em harmonia? Conjugação de ondas mentais? Harmonia, conjugação de ondas mentais? Uma comunhão de ideias mais sutis. Então, aqui nós podemos dizer que a estrutura psíquica do ser, enquanto os testes das funções psíquicas superiores, está sendo construída no tempo, através do exercício dessas habilidades. Então, a harpa e órgão, criando a possibilidade de retratar através da melodia a linguagem universal, fala das leis naturais, fala da vida, numa linguagem assimilável por qualquer pessoa em qualquer lugar. Ainda que as palavras não sejam compreensíveis. Não é isso que esse verdade em qualquer lugar. Uma música tocará no indivíduo levando uma mensagem, não promove uma alegria, promove uma tristeza, promove uma reflexão, uma quietude, ou ao contrário, ela ativa uma vitalidade, ela ativa um desejo de vida, de realização, as marchas, né? Então nós temos uma série de músicas ativando um diálogo profundo de alma para alma. Então aqui, nessa harmonia, nós podemos titular todas as comunicações que se fazem para além da palavra. E assim nós poderíamos, buscando na música, a referência, entendermos por que os espíritos se comunicam, conseguem repassar aqueles que pensam, sem necessariamente falar a mesma língua. Então você fala, faz telepatia. Porque, na verdade, a palavra é só um recurso para facilitar essa comunicação, enquanto nós ainda não conseguimos trabalhar esse grau de conjugação de ondas mentais. Certo? Harpa e órgão. Quais seriam as mediunidades que nós poderíamos agregar aqui? Mediunidades de efeitos inteligentes? Tá? Todas aquelas que estão no piso dessa conjugação de ondas mentais, mas que possam ser descodificadas, traduzidas numa expressão assimilável pelo outro. Porque aqui, no primeiro passo, no rebanho do gado, a percepção é plena para todos. Os efeitos inteligentes, nós sabemos que o ponto diferencial é a necessidade da realização de um produto, para que esse produto seja o veículo daquilo que foi assimilado no plano de harmonia. Órgão e harpa são instrumentos, tá? Mas tocar a harpa e o órgão já seria a produção desse resultado que possa ser perceptível. Então, numa reunião mediúnica, o médium que tem a clarividência, tá? Ele diz e fala o seguinte: eu estou percebendo o quadro no qual determinados elementos se encontram vinculados ao atendimento de crianças. E percebo outro quadro, um rio muito bonito, e esse rio é um lugar importante para o atendimento de idosos. Tá? Que sentido que isso faz?
Esse sentido, no contexto daquele grupo, pode ser decodificado como um projeto da criação de uma creche e de uma vida. Tá? Então, se foi feita a produção, eu assimilo, dentro daquilo que é o meu plano de captação, e a partir dessa captação eu lanço a mensagem, e essa mensagem será trabalhada por aqueles que receberam na construção de um entendimento amplo das questões que representam o propósito daquele ambiente. Bom, e aqueles que trabalham cobre e ferro? Cobre e ferro. Aqui nós vimos no animal e aqui saímos do plano sutil, não foi? E aqui nós estamos no plano de realização, a partir do piso da terra, tá? Piso da terra, cobre e ferro. Piso mesmo, as entranhas da terra. Lá no fundo da terra, buscando os elementos que ela oferece. Então nós já reconhecemos o piso dessa terra, e o reconhecimento desse ambiente nos permite transformar esse piso em elementos que possam modificar as nossas vidas. Matéria-prima por excelência. Sempre aqui. É tudo que se originar. Né? Então o ferro se transforma em arma, se transforma em meio de transporte, ele se transforma em elementos de defesa, até em medicamento. E a ferro vai ser utilizado, tá? De diversas maneiras para que a vida, essa vida que foi colocada, ela seja uma vida melhor, sempre com o objetivo da melhoria. A técnica servindo a melhoria do mundo. Cobre e ferro. Cobre também, né? Da mesma forma. Seria um elemento apenas da vontade. Então, o ácido e o órgão é a transição desse ácido, o órgão, o só, nos eleva o nosso pensamento. Nós entramos numa harmonia. E para entrar nessa harmonia, para que depois venha o ferro e o cobre para fazer as projeções, realizações. Olha, aqui nós poderíamos fazer, retomando aqui que nós temos lá atrás, quando nós comentamos, foram duas mulheres, não foram? Agra e então, de Agra, os dois filhos, né? Que foram esses, né? E de Zila, os dois filhos, né? Que aqui nós temos Tubal, Caim e Amém. Ada, beleza. Lembra? E Zila, sombra. Tá? Sombra. Ada, gerando essas duas expressões como produtos internos, a geração dela. A geração dela, tá? Duas vertentes, dentro de uma posição que é bem na completude do animal e na sutileza da música. Então existe essa dualidade dos filhos de Adam. Em Zila nós encontramos essa mesma dualidade, tá? Só que aqui, pai e pai. Em Zila já existe essa dualidade em termos de razão e sentimento, tá? A sombra o nome significa sombra no hebraico, tá? E beleza, ave significa beleza e sombra. Como os novos estamos estudando que tem sentido intrínseco em uma proposta, nós acreditamos que essa sombra aqui seria um movimento de fazer contato com aquilo que é o nosso relativo também. Tanto que quem que é o pai e Terra? Como que é o nome dele? Tubal Caim, né? De alguma forma é alguém que retoma lá atrás tudo aquilo que seria a expressão da inveja, da cobiça,
do ciúme. E olha por quê. O que acontece? O cobre e o ferro vai ser utilizado como arma de eliminação. Tá? Então, e outra na terra. E vem a outra parte E o agradável, quer dizer, embora nós tenhamos essas dificuldades, existe para nós sombra e luz na intimidade. Não quer inventar que o cobre terra, hoje, atualmente, pode fazer gerador, pode gerar energia, o condutor de energia vai gerar luz. Exatamente. Sai da base. Exatamente. Então nós observamos, né, como que o movimento crescente e com o objetivo de sair dessa treva interior. Então por aí, né? Então, Ada e Zila. E aqui nós teríamos o clímax da construção em Naamá, tá certo? Em Naamá nós teríamos o clímax dessa construção da estrutura a partir do ponto de construção do homem, tá? O homem que faz as escolhas e gera uma série de possibilidades de manifestação. Tá bom? Deve ser agradável, visível de mental ou agradável, visível de agradável no pai lá. Vocês observaram que essa palavra agradável, ela aparece várias vezes, o fruto significa o quê? Agradável. Né? Então, esse agradável, a palavra de Paulo, que foi dita aqui, a sugestão é que ela fosse agradável, né? Então, nós teríamos que trabalhar o sentido dessa palavra agradável. Tá? Então, a questão do prazer contido, o prazer da vida. Eu não estou estudando para estudar uma Não, tá alta, hein? Isso. Mas eu penso que o controle gerador. Isso. Exatamente. Exatamente. A conjugação acabou. E uma evolução que acontece a partir da conjugação de todos os elementos. E se nós observarmos aqui, ó, quem gosta de simbologia, são quantos? Quatro. Tá? Fala que o 4, o que o 4 é? É o número da terra, né, da concretude, tá? O 4 é o número da concretude. Então a concretude na terra passa por vários estágios, vivendo cada experiência, mas acima de tudo, sabendo integrá-las, utilizando os elementos a favor da própria vida, tá? Então faço aqui de novo. Ele me deu a bondade no mediúnico, mas o agradável também era pouco. Agradável mesmo, sustentação. Sustentação? Gente, aquela legibilidade super produtiva, aquela sintonia suave e doce, né? Com os amigos espirituais, fruto da fé e da confiança, daquele que se entrega, né? Aquele que consegue viver a mediunidade, ainda que existencial, no plano de atendimento que tem prazer naquilo que realiza. Já não é olhada mais nada. Pode até ter um barulhão, mas a pessoa consegue viver a experiência de uma forma totalmente leve, tranquila, serena, harmoniosa, gerando auxílio e promovendo o próprio crescimento espiritual. Tá? Então, a mediunidade vivida na sua plenitude. Eu acho que gerar um filho. Sem dúvida. No geral, se me dá a ver, é experiência. Tá?
Tá bom? Esse aprofundamento também, né, Lenir? Evolução. Porque a beleza era mais assim para um consumo externo aí. Você trabalha numa certa superfície ali, que é o gado, a tenda, você está, como é que diz, ampliando o horizonte. Agora, já no contato ali com a sombra, você tem um mergulho ali na intimidade, você tem que minerar, você tem que buscar aquilo que estava escondido. Quer dizer, passa com um grau de sensibilidade, de percepção, inclusive de trabalho de purificação, porque não adianta você pegar um minério estrito sem passar pelo um fogo, por esse processo de purificação, para ganhar aquelas características, aquela resistência que só está em potencial no minério. Então vejam bem o que o Adriano trouxe. A utilização dos elementos que na verdade só estão em potencial no mineral. Tá? Então, o que aconteceu? Os frutos existiram, os filhos foram gerados, manifestaram as suas diferenças, tá? Filhos diferentes, com diferenças manifestas. Mas o pai mudou na sua identidade. Eu vou te passar a palavra. Só para a gente observar aqui. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu disco, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Então Lameque fez uma série de buscas, fez uma série de movimentos significativos, buscas importantíssimas. Buscou beleza, fez contato com as sombras, gerou uma série de produções, ampliou e transformou a condição daquele mundo, que era um mundo deserto, um mundo que não tinha nada. No entanto, guardou em si um padrão de violência. Tá? Tinha leveza, tinha uma estrutura agradável, um prazer nas realizações, mas a violência, ela continuava como um peso das ações de uma vez. Tá? Eu dizendo da nossa dualidade, falando da nossa raiz. Na verdade, essa violência é a nossa raiz. Tá? A nossa raiz, essa raiz profunda, que embora a construção já aconteça, nós ainda temos uma raiz de violência muito grande. Fazer contato com essa violência tem sido o nosso desafio da atualidade. E é uma violência que vem de diversas formas, tá? Porque o que ele faz? Matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Então a violência, o que ela faz? Se ele conseguiu produzir vida e vida distinta em vários aspectos, ele promove a morte de dois componentes, o varão e o mancebo, que fizeram movimentos mínimos em relação a isso. Ferir e pisar, tá bom? Sei, você falou que ele pisar? Então diga. É por isso que o Pai coloca a vontade superior ao desejo. Nós vivemos quase que eternamente em função do desejo. E se nós não tivermos o Evangelho para nos orientar nesse modo de nossa caminhada evolutiva, nós nos tornamos essencialmente, extremamente, exclusivamente animais, vivendo em função de atender às necessidades instintivas. No capítulo número 10, do pensamento de vida, entendimento, traz no final o seguinte: desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos,
em detrimento de nossa causa, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo em todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Então, mostrando que esse bem permanente, esse prazer permanente, a alegria permanente, é só através do amor, é só através dessa sublimação que a gente tem que fazer a conversão do desejo em autoridade, em ação. E aí, nesse próprio capítulo, o grande desafio para nós é trabalhar com a nossa violência. Quando coletos indicativos, agressivos e ácidos para com os outros, criamos por atividade reflexa, desalento e indiferença, a crueldade e secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, destinosos e úteis para com aqueles que nos servem, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós mesmos. Então, nós poderíamos dizer que generosos e compreensivos, estimosos e úteis seriam padrões agradáveis, que refletem como resposta posições de alegria, tranquilidade, segurança e bom ânimo. Um movimento natural da lei de causa e efeito que nós comentamos antes. Então, essa lei de causa e efeito definindo que uma sementeira positiva gerará frutos positivos. Mas enquanto nós estivermos no movimento de violência e de cólera, naturalmente nós vamos colher os mesmos frutos em termos de crueldade e secura. Crueldade e secura para nós mesmos, tá? Para nós mesmos. E ainda nesse capítulo, uma leitura. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece a diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade do segundo. Tá? Então, separar criminoso da criminalidade. Tá? Criminoso da criminalidade. Deu, gente? E ele disse que a verdade desse conflito tudo ele não preservou com a violência na sua base. Eu ganho isso, quer dizer, em todos que dizem Senhor, Senhor, e na maioria dos dias estão dizendo que estamos encarnando mal, né? A gente tem lá trabalho, estuda, mas continua com a igreja. Por que será, hein? Por que será? Hã? Oi? Uma vivência honesta daquilo que nós propomos. Sai da sombra. Muito mais forte do que a nova proposta. Aí muitas vezes você fala, não dou conta disso não, na verdade, a próxima da então tem que haver uma ciência, porque eu comentava, eu estava eu falo que você vai a coisa, você não vai tomar, a violência você vai dizer, precisa vivenciar o evangelho. Aí será a sua nova agora. Então nós vamos dizer o seguinte. Vamos aproveitar que a colocação foi feita para uma autoanálise, né? Por que os espíritas estão desencarnando mal? Tá? Por que os espíritos estão desencarnando mal? O que é desencarnar mal? É consequência natural de viver mal. Vocês concordam? Consequência natural de viver mal. E um trabalho
Na verdade, olha só, o que nós conhecemos, deveria, e a palavra deveria, ser suficiente para que as nossas vidas fossem diferentes. Nós rezamos o Pai Nosso, tentamos a reencarnação, mas no fundo, nós ainda vivemos como se a experiência fosse única, né? Como se a experiência fosse única. E que nós tivéssemos de construir tudo, ou viver tudo, nessa reencarnação. Sem definirmos o alcance da vida imortal, sem definirmos a construção do Espírito. E diante disso, nós acreditamos que o trabalho serviço em nome de Cristo, ele sem dúvida atenua as nossas dificuldades. Eles podem até, ou nós podemos até desenganar mal. Mas, com certeza, tem um tanto de gente rezando para aqueles que operaram bem. Tá? Tanto de gente que foi beneficiada e que pode até ter escutado e ter vivido aquilo que o neto dela sugeriu. É só viver aquilo que fala. É viver aquilo que fala. É buscar uma relação de tal forma com esse conteúdo que ele se manifesta espontaneamente. É um desafio que ele. Mas aí eu fico preso em detalhes. Fico preso na incompetência do outro. Fico preso na falta de habilidade do outro com questões operacionais de convívio, a falta de traquejo, e vamos comentando mal a todo instante pela agudeza da nossa visão, porque a visão fica mais clara. E nós conseguimos perceber as pessoas, o espaço único das pessoas sem perceber. Consegue fazer diagnósticos muitas vezes precisos. E que eu não estou falando de diagnósticos equivocados, tá? Eu estou falando de diagnósticos precisos sobre a condição dos outros. Mas vivemos a vida dessa forma, sem nos ocupar, e aqui a palavra é nos ocupar, de nós mesmos. E essa não ocupação em relação à construção dos nossos é um desafio. Por quê? A ocupação consigo. Porque o nosso compromisso é pessoal. Só um minutinho, deve eu deixar o pensamento. Um compromisso, ele é pessoal. Então, sei lá, nos livros tibetanos dos mortos, todos os livros dos mortos aí que trabalham com o que é que morre. O que ele faz? Lá no ritual. Tu coloca a balança, tu coloca na balança. Coloca lá, né? Então coloca aqui na balança o seu coração, que é a expressão da soma de tudo aquilo que o indivíduo realizou. Então, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu interesse, onde estiver o seu desejo, onde estiver o seu valor na então do coração. Então, aqui, o coração como componente que retrata a realidade do ser. E aí coloca na balança para definir qual é o seu lugar. Se o nosso cérebro está rico, lotado de informações, mas que não foram aplicadas e vivenciadas na intimidade do nosso coração, nós solicitamos o compromisso da mãe. É só o compromisso da mãe. E essa realidade é uma realidade que fala do viver mal. E aí vou falar uma coisa delicadíssima. Será que nós temos vivido a fraternidade uns com os outros? Será que nós? Ou será que nós vivemos aquela sinceridade desse servidão? A sinceridade desse servidão, gente, pode ser uma morte. Só uma morte na pessoa. Matou a criança e ponderou do casamento na gente. Se a pessoa não estivesse muito equilibrada e segura do estilo dela, não, segura do estilo dela, olhar para as coisas, não, eu estou do jeito que eu queria estar. Tá? Ela poderia criar uma condição íntima negativista
de morte da alegria dela e do prazer dela no momento do santíssimo da vida. Isso é uma morte. Isso é uma violência, isso é muito violência. A pessoa conquista um plano ou uma projeção profissional, aí o outro diz assim, você que fica mexendo com isso, isso vai levar a nada, você vai ver os desafios que vão acontecer. É violência também, gente. Você não sabe o que te aguarda. O que é isso? Nós não pegamos mais a arma para poder acabar com a vida do outro, mas nós acabamos com a vida do outro dessa maneira. Não, mas você ainda está acreditando nisso? Você ainda está acreditando que ele volta na porta? Nossa, não. Então tem jeito de desencarnar bem. Tem jeito de desencarnar bem? Então, quando nós nos colocamos aqui, que o projeto desse trabalho é a evolução intrínseca, a evolução do ser, nós estamos falando desse autoconhecimento, desse autodescobrimento, identificando esses pontos que ainda precisam de condução, e é detectarmos a violência de uma mente em nós. E como ela está violenta? Como é que nós ainda continuamos pagando? Tá? O lamento de nós continua matando. Teve aquele boleto de hoje, né? Ele foi colocado numa pitadinha de sal, não é? Ele tivesse colocado uma pitadinha de sal e a reação acabou. Teve aquele bolo muito prazer. Que morte! É morte. E nós fazemos isso, ele é conectado. Temos que ter honestidade, né? Em nome do canteiro, em nome do eu vou acrescentar. Que vou acrescentar aqui? Não ia dar conta de fazer um bolo e chegar nem perto daquele que está me dando palpite. Porque dá palpite naquele que está pronto é fácil. Porque é fácil você observar e falar assim, nossa, não é de aquela maneira que ficou torta? Não é assim? Engenheiro de obra pronta. Na camareira ficou torta, você viu? Olha que Deus me deu. É que o meu olho é bom demais. Já fala assim, né? No olho, meu olho é fácil. Então é forte, né? Forte demais. Então nós não somos Deus de nós. Deve existir bastante saúde. O trabalho da ação modifica o ambiente, o trabalho de servir modifica o homem. E é esse que está nesse e não o barulho. E não o barulho. Tá? E nós ainda ficamos esse equívoco de achar que os nossos comentários podem ser edificantes, né? Tá. Foi engraçado? Foi? Muito? O trabalho externo, o trabalho ação modifica o exterior, tá? E o trabalho de serviço modifica a intimidade do ser. E é aquele que efetivamente promove o crescimento espiritual. E quando nós fizermos essa inversão, porque pode chegar no plano espiritual, sabe? Um trabalhador daquele trabalhou, assistiu a 200 crianças, fazia um movimento assistencial de 1.000 cestas básicas por mês. Admirável. Mas continuou sendo a mesma pessoa, reencarnou intransigente e saiu daquele intransigente. Esse padrão de violência, que nós vamos chamar de intransigência, continuou existindo. Então o que ele fez para aquele coração que vai ser revelado lá na hora? Então você foi ótimo, tem tanta pressa aqui para si. Então a intercessão é verdadeira, nós estamos aqui assistindo. No entanto, a sua condição é de entrar no compulsório. Por quê? Foram movimentados imensos recursos em seu favor, E o que você fez foi só trabalhação, movimentando o meio. E você não utilizou os recursos
a sua própria saúde. Então é minha ocupação consigo. E essa avaliação, o que em mim que eu preciso mudar? Onde meu Lameque está roubando a cena? Onde meu Lameque está reagindo ao crime que está? Onde? Tá? Só. Então, vai Se nós mudarmos internamente não está de acordo com a lei, automaticamente essa mudança interna ela vai ter uma obrigação de poderá alcançar o próximo e ajudá-lo a mudar. Então, eu vou responder isso. Se eu consigo mudando a personalidade, ser mais maleável, essa minha ligação com certeza mudará. E naturalmente mudará aquele com certeza, com certeza. Porque toda mudança interna, ela repercute no externo. Vocês já observaram numa casa que quando uma pessoa muda, acontece um movimento em cascata? Existe um movimento em cascata. Nós podemos até achar que a influência não é tão grande, mas ela é. Nós observamos no país e cidade no ar. Vocês observaram que os filhos, muitas vezes, até caminham com os pais, se vestem com os pais. Existe uma referência que é cultivada, que é cultivada. Então, se eu sou uma pessoa que fica ali naquela marcação cerrada, um detalhe pouco significativo, mas que eu dou uma importância muito grande para que os mínimos, eu estou ensinando através da minha identificação. Se eu saio desse padrão de menino, sabino, e tento ser um pouco mais nomeado, naturalmente eu mudo a vibração e crio aquela condição de mudança externa. Quando nós estudamos, na semana passada, na legislação sobre a vigilância, buscando as colocações do irmão X no diálogo, relata no diálogo de Jesus com Pedro. E Pedro perguntando qual deveria ser a posição dele diante de um ladrão, do assaltante, diante de um assassino do abordar à noite, diante de uma mulher que tentasse seduzir. E Jesus foi claro, trabalhando que tudo passava pelo padrão de intimidade. Então, é o seguinte, se você não tiver a sua mente um pré, sintonizar com o seu marido espiritual, tem confiança que, quando você estiver no seu lar, você estará considerado por aqueles que te amam e com os quais você sintonizou o dia inteiro. Morre bem. Aí morre bem. Não, você morre bem. Tá? Mesmo que ele seja assaltado, mesmo que ele esteja assassinado, ele vai viver a experiência e não vai ter equilíbrio. Ainda que isso aconteça, tá? Pode viver, partir naquele momento, um momento de violência terrível, e no entanto ele conseguir não ser contaminado pela experiência. Da mesma forma, aí ele vive e fala o seguinte, a palavra lá da escrava, da mulher que o seduzisse, né? Porque Deus sabe isso. E se uma mulher me seduzir, como que eu vou comportar? Aí Jesus disse, ela ensinando o caminho. Aí ele fala assim, até a escrava Nésia já me procurou com propostas. Aí com propostas menos dignas. Aí Jesus falou assim, então, finja que não entendeu, olha só, finja que não entendeu, vá até ela e diga a ela das vantagens da conquista do reino de Deus. Na verdade, ele estava preocupado com a escrava Nésia, não estava preocupado era com ele, ceder alguns campos da escrava Nésia. Então a questão é essa.
Então, e no final, nessa hora ele estava percebendo que a questão dele era mais séria do que ele imaginava. Porque ele estava tendo dúvidas em relação àquilo que era o conteúdo proposto como um texto de vida. Então o problema não era o ladrão, o problema não era o assaltante, o problema não era a mulher sedutora. O problema é que no fundo, ele não estava acreditando, ele estava tendo dúvidas profundas em relação a toda a proposta e todo o ensinamento. Se ele não tivesse a proposta, ele estaria sereno e conseguiria manter aquilo que era a vigilância, o vigiar e o orar. E aí ele fala o seguinte, que aí sim, ele tinha investido. Tinha trabalhado, que é a lição contratada, assim que é mas lá no livro a lição chama orar e vigiar, tá? Para que você não tivesse um padrão de sintonia, saindo fora da violência interna, então você estaria num plano muito mais equilibrado, e aí sim você teria condições de vigiar cada aspecto da própria vida. Tá? Então, você tem por esse trocadilho aí, tá? Ele está aqui, verdade. Então, quando o Jabal veio ser o pai do gado, porque lá atrás, quando Deus criou o animal, né, e os répteis, ele trouxe Adão, para mostrar Adão. E ali foi um acesso que Adão teve nos ativos profundos dele. Ele teve de fazer contato com aquilo dentro dele, mesmo para que ele reconhecesse a misericórdia divina, resgatando ele como símbolo da humanidade e trazendo um novo Deus. E aqui, volta cá na frente, Jabal também, sendo pai desses mesmos animais. E eu estou aqui pensando, por que a humanidade sofre tanto para evoluir? E estou pensando nesse mergulho, nesse íntimo. Para mim está vindo uma cena de um vulcão e todo mundo com medo de queimar. Eu estava até ainda há pouco procurando, quando lá em Mateus, capítulo 3, que vem sobre o batismo, né? Que será batizado com água e fogo. Então, olha só, perder ou deixar para trás, como Paulo dizia, né? Deixando as coisas que atrás ficam, sigo para que a gente me espera. Olha só, por que será que há tanto sofrimento? Porque já reconhece e não quer deixar que o fogo queime aquilo para que você nasça em outras bases. Aqui é a nossa proposta. Aqui a nossa proposta passaria num outro aspecto, tá? Em relação ao bem para com o bem. Como eu poderia trabalhar essa mudança de condição? Então aqui nós não falamos de fogo, de tormentas, de tribulações. Nós vamos trabalhar dentro da visão da oração de primeiros anos, com a proposta de Jesus para Deus. Pedro que retratava toda a violência e a impulsividade do Lameque, tanto que cortou a orelha, né? Então essa impulsividade e essa violência, ela está presente em nós. E qual foi a orientação dada por Jesus a Pedro? Ama-se. Jesus pensou, ama-se. O que Pedro falou? Não. Ele fala que ama, viu? Não, Jesus. Deus me explica tudo de bom. Aí Deus perguntou a segunda vez, ama-se. Aí a irritação começou a manifestar, né? Você te ama? E a pergunta é, né? Aí ele começa a ficar na defesa. Teve que ter terceira vez? Teve que ter terceira vez. E repetiu a coisa simples. A paciência de Deus.
Então, esse cuidado em relação às ovelhas, apacentar as ovelhas é cuidar das ovelhas, não é, gente? É cuidar das ovelhas. Aí nós retomamos aqui que nós falamos, será que nós estamos sendo fraternos uns com os outros? Essa é a grande questão. Será que nós estamos apacentando as ovelhas? Ou será que nós estamos dificultando a marcha das ovelhas? Com posicionamentos que não acrescentam nada. Hã? De falar de novo. De saber falar e como falar, né? Agradável e a quem, né? A quem falar. A quem falar. Como pessoa deve você falar tudo, ou outro, você pode falar com uma letrinha. Não dá para ter um discurso único para todo mundo, né? Essa adequação é fundamental. E nós temos de ter essa clareza para apropriarmos o nosso grande desafio de vida, que é viver na condição de servo do Cristo. Servo do Cristo. Servo do Cristo, que vivem experiências únicas e que crescem a partir da manifestação daquele que é o nosso real, porque sem essa manifestação nós teríamos uma estagnação do nosso processo evolucionário. Maravilha. Então nós reencarnamos, gastamos esforços, né? Gastamos esforços. E chegamos no plano espiritual muito pouco diferente do que nós saímos de lá. Só vamos chegar diferentes no plano espiritual a partir desse reconhecimento daquilo que precisa ser modificado. A relação com os outros ativa em nós esse centro de observação fundamental para o autoconhecimento. As pessoas falam que eu sou intransigente, falam que eu sou autoritário, as pessoas dizem isso, aquilo. Está repetindo demais? Será que não está na hora de escutar? Tá? Porque as vozes, né? As vozes do céu, elas se manifestam através das vozes dos homens. Então, não é caridade, não chama de caridade descaridosa. Mas será que vai apresentar de tantas formas no Deus certo que na hora dessa sinceridade descaridosa minha mais para ativar como um componente de projeção? Aí seria só efeito, né? Nós semeando a violência, a criminalidade e recebendo de volta o lugar da censura. Então, se eu estou escutando coisas que não me agradam, a gente sempre escuta, né, gente? Mas no mínimo a gente escutar. Que parte que é minha nessa história? Ou, se isso não é verdade, você pode ser verdade, tá? Pode ser. Mas aí eu posso refletir da seguinte forma. O que eu fiz para que o outro pudesse se posicionar dessa forma perante mim? Então, que deu espaço para isso. É um desafio também, né? O que eu fiz para gerar esse espaço? E aí sim, um ganho de novo pode ser incorporado do ponto de vista pessoal. Ele envolve uma série de abordagens. E já ao finalzinho aqui do versículo, nós temos já praticamente esgotou, nós vamos deixar para a semana que vem ainda esses 3 últimos versículos.